Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem. Essa é a nossa primeira videoaula do módulo 2. No módulo 2, nós iremos trabalhar as vistas ortográficas e perspectivas. E aí está dentro do assunto de projeções ortográficas. E hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre projeções. Nos desenhos que a gente chama de desenhos projetivos, a representação de qualquer objeto ela é feita por sua projeção em um plano. Assim, as projeções elas são usadas para representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas. Nós temos três elementos principais constituintes das projeções: o modelo, o observador e o plano de projeção. Aqui nós temos uma figura exemplificando aqui o nosso modelo, o objeto, o plano de projeção e o observador. O modelo ou objeto é qualquer objeto a ser representado na projeção. Uma figura geométrica, um sólido, uma peça, uma edificação. O observador é aquele que vê e representa o objeto. E o plano de projeção é a superfície onde se projeta o modelo. Existem aqui também os raios projetantes, que a gente chama, que são essas linhas que tangenciam um objeto e atingem o plano de projeção, formando essa projeção aqui, resultante do objeto. No sistema de projeções geométricas planas, nós podemos dividir ele em dois sistemas principais: as projeções cônicas e as projeções cilíndricas ou paralelas. As vistas ortográficas, elas são projeções paralelas ortogonais. É aqui que elas entram. E dentro desse leque de tipos de projeções, nós vamos focar aqui nas vistas ortográficas. Mas vou falar um pouquinho para vocês hoje a diferença entre projeções cônicas e projeções paralelas. Então, no sistema de projeções cônicas, também conhecido como projeção central, ele é o tipo de projeção cujos raios que incidem no objeto e no plano são todos concorrentes em um ponto, que aqui eu chamei de ponto O. Ele é como se fosse um vértice de um cone, por isso o nome projeções cônicas. E os raios de projeção, eles partem de um único ponto, que a gente chama de centro de projeção. Nesse caso aqui nós temos como objetos três pontos, A, B e C, que estão sendo representadas, as suas projeções estão sendo representadas nesse plano de projeção, através de uma projeção cônica, ou seja, os raios projetantes partem todos de um único ponto, incidem sobre o objeto e a partir daí formam a projeção resultante desse objeto no plano de projeção. Aqui nós temos um exemplo de projeções cônicas de uma superfície, de uma forma geométrica triangular, de um segmento de reta. Os dois são exemplos de projeções cônicas. Já as projeções cilíndricas ou paralelas, esse tipo de projeção é aquele cujos raios projetantes que incidem no objeto e no plano, eles são todos paralelos entre si. Então, esses raios projetantes, eles são paralelos. Eles não incidem através de um centro de projeção, que é um ponto. O centro de projeção deles está no infinito. Então, eles não coincidem, eles não convergem para um ponto só. E aqui nós temos os objetos
e as projeções desses objetos no plano. Essas projeções, as projeções paralelas podem ser cilíndricas ou oblíquas, né? Elas são chamadas de cilíndricas ou paralelas, então elas podem ser oblíquas ou ortogonais. No sistema de projeções cilíndricas oblíquas, o objeto ele é representado em verdadeira grandeza, ou seja, a mesma dimensão que ele tem é representada no plano de projeção dele, que essa é uma diferença da projeção cilíndrica para a projeção cônica. Na projeção cônica, o objeto ele não é representado em verdadeira grandeza, aqui ele é, mas como o ângulo das projetantes com o plano de projeção, ele pode assumir qualquer valor, isso é uma característica da projeção oblíqua. Então, a projeção ela pode se localizar em qualquer ponto aqui do plano de projeção, e essa localização ela vai variar de acordo com a inclinação dos meus raios projetantes. Já a projeção cilíndrica ortogonal, o objeto também é representado em verdadeira grandeza, mas além disso, há somente uma única posição em que a projeção pode se localizar no plano de projeção. Isso porque as projetantes, ou seja, os raios de projeção, eles só podem assumir uma direção. Eles são perpendiculares ao plano de projeção. Por esse motivo, esse sistema ele é o mais usado em geometria descritiva e no desenho técnico em geral. Aqui nós temos algumas figuras representando o sistema de projeção cônica, essas duas, ó. Então, o ponto aqui, os raios projetantes, eles saem de um único ponto. Projeções cilíndricas, nesse caso oblíquas, e ortogonais. Veja que aqui eu tenho exemplos de projeções cilíndricas oblíquas. Nesse caso, os raios projetantes eles podem ter qualquer inclinação. Aqui a projeção está localizada nesse ponto, mas ela poderia estar localizada em vários locais do plano de projeção, dependendo da inclinação dos raios projetantes. Já o sistema de projeção cilíndrica ortogonal sempre vai estar localizado no mesmo local, porque os raios projetantes eles são perpendiculares ao plano de projeção. Então, nós vamos focar em projeções ortogonais, certo? Que nós vamos estudar as vistas ortográficas, que são tipos de projeções ortogonais. Então, vamos lá. A partir das projeções ortogonais, nós podemos chegar a algumas conclusões. Aqui são três conclusões referentes às projeções ortogonais. Primeiro, toda superfície, nesse caso aqui eu tenho uma superfície que é um retângulo, né? Que é paralela ao meu plano de projeção, ela será representada em verdadeira grandeza e o seu formato também será representado exatamente igual no plano de projeção, certo? Quando a superfície é perpendicular, que é esse segundo caso, esse retângulo está perpendicular ao plano de projeção, a projeção resultante é uma linha. Então, você imagina como se você estivesse aqui, se fosse o observador, você estivesse a uma distância infinita desse objeto. Qual seria a visão que você teria desse objeto? Então, essa visão que é determinada através das projetantes, né? Da interseção das projetantes com o plano de projeção, é a minha projeção. As arestas resultantes de interseções de superfície são representadas por linhas. Nesse caso aqui eu tenho uma aresta, ó, que é a interseção dessas duas superfícies. Ela está representada aqui por uma linha, tá? Porque eu consigo enxergar também essa aresta. Aqui, pessoal, nessa figura, nós podemos ver a aplicação
de projeções ortogonais na representação de superfícies, que compõem aí um cilindro, um paralelepípedo e um prisma de base triangular. Nós podemos observar que as projeções representadas no plano de projeção são exatamente as mesmas para essa posição do observador. Ou seja, a partir dessas projeções é impossível identificar as formas espaciais que são representadas, porque essa projeção ela pode corresponder a qualquer um desses três sólidos representados. Por que isso acontece? Porque a terceira dimensão, que é essa dimensão aqui de profundidade, né? O formato não está sendo representado. Para tornar evidente essa terceira dimensão, então nós temos que fazer uma segunda projeção ortogonal, agora em um plano horizontal, certo? Tá aqui o plano horizontal, ó. E agora eu estou vendo aqui de cima, ó. E eu vou fazer uma segunda projeção ortogonal para cada um desses objetos. Então, eu vou conseguir observar esses sólidos por outro lado, projetando eles no plano vertical e no plano horizontal, e posteriormente, ó, fazendo o rebatimento, como está mostrando essa animaçãozinha, do plano horizontal pelo plano vertical, seguindo essa direção. Então, eu vou representar ambas as projeções em um único plano vertical. E cada uma dessas projeções é chamada de vista, porque correspondem às projeções ortogonais das superfícies que compõem cada um desses sólidos vistos de uma determinada direção, diferente. Então, eu tenho aqui uma vista que eu chamo de vista superior e uma vista frontal do meu objeto. Rebatendo os planos, eu tenho aqui as projeções ortogonais e agora sim eu vou conseguir entender a diferença entre esses três objetos representados. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de dois objetos que mesmo com dois planos projetantes, eu não consigo garantir a representação exata da forma da peça. Então, veja aí que são dois objetos completamente diferentes, mas que suas projeções, que estão aí marcadas no meu plano horizontal e no meu plano vertical, são exatamente as mesmas. Então, olhando para as projeções, eu não consigo identificar exatamente de que objeto eu estou falando. Então, mais uma vez, eu vou concluir que duas vistas, apesar de representarem as três dimensões do objeto, não garantem a definição da sua forma na maioria dos casos. A definição exata dessas formas espaciais ela pode ser obtida com a utilização de uma terceira projeção. Então, para eu garantir que o objeto ele seja representado sem que haja nenhuma dúvida sobre suas características, geralmente, três planos de projeção eles são suficientes, eu tenho que utilizar para representar. Nesse caso aí, ó, eu estou representando esses dois objetos agora em três planos de projeção. Eu utilizei agora um plano lateral. E eu encontrei três vistas da peça por lados diferentes, ou seja, por posições diferentes do observador. Nesse caso, pelo menos uma das três, ela é diferente e eu consigo agora identificar, né, o formato das peças, saber que elas são diferentes. Então, pessoal, para que o desenho resultante ele seja classificado como uma linguagem gráfica, nós precisamos obedecer algumas regrinhas. Então, todas as minhas projeções elas devem ser representadas em um único plano, que é o plano de projeção vertical. Então, tanto o plano horizontal como o plano lateral, eles devem ser rebatidos para a posição do plano vertical. Quem será o plano vertical? Será aquele plano que representará a vista de frente do meu objeto.
Posteriormente, nós iremos conversar sobre como definir qual será essa vista de frente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, considerando que essa é a nossa vista de frente do objeto, os outros dois planos eles devem ser rebatidos, como está mostrando essa animação, ó, de forma que todos estejam representados aqui no plano vertical, que representa a vista de frente. Nesse caso, a vista superior ela ficará aqui, ó, embaixo, né, abaixo da minha vista frontal, e a vista lateral vai ficar aqui do lado da minha vista frontal. Nesse caso aqui, ó, a vista lateral direita do meu objeto ficará à esquerda do meu plano frontal, da minha vista frontal. Nós iremos ver que esse tipo de convenção ela é utilizada no sistema de projeção baseada no primeiro diedro. Eu vou mostrar para vocês que esse é o que a gente usa mais aqui no Brasil, mas existe um segundo que é chamado sistema de projeção do terceiro diedro. E eu vou mostrar para vocês também quais são as diferenças entre esses dois tipos de sistemas. É muito importante, pessoal, obedecer esses sistemas, essas localizações, certo, dos rebatimentos dos planos, porque isso vai normalizar e facilitar a interpretação das projeções ortogonais. Permitir que, a partir de desenhos bidimensionais, a gente consiga entender e visualizar a forma espacial do nosso objeto representado. Ou seja, olhar as vistas e saber que elas representam o mesmo objeto visto por três direções diferentes. Nesse caso, correspondente às vistas de frente, superior e lateral. Aqui eu tenho um exemplo disso que eu falei para vocês, a nossa figura, certo? A vista frontal sendo representada no plano vertical, a vista superior sendo representada no plano horizontal e a vista lateral, nesse caso lateral esquerda do objeto, sendo representado no plano de perfil. Como eu falei, os dois planos de perfil e horizontal devem ser rebatidos de forma que fiquem sendo representados sempre no mesmo plano que o plano vertical. Então, aqui o plano foi rebatido e aqui eu tenho a minha vista frontal, abaixo dela a vista superior e do lado direito a vista lateral esquerda do meu objeto. Vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre representação de arestas ocultas. O que significa isso? Muitas vezes, quando a gente quer representar objetos tridimensionais por meio das projeções, dependendo da forma do objeto, algumas de suas superfícies elas poderão ficar ocultas em relação ao sentido de observação. Por exemplo, aqui nessa figura, né, nós podemos perceber que quando eu represento aqui, por exemplo, a minha vista nesse sentido aqui, ó, ou seja, a vista lateral, né, considerando que essa é a vista frontal que está sendo representada aqui, ó. Quando eu represento essa vista, eu não consigo enxergar aqui essa parte A, ó, que está oculta. Tem uma linhazinha aqui, ó, que está por trás, eu não consigo ver aqui, mas ela existe. Da mesma forma, quando eu olho aqui, ó, minha vista superior, o que eu estou vendo? Estou vendo só isso e isso. Então, eu não consigo ver que existe aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, B. Então, o que é que eu faço, ó? Essas vistas ocultas ou invisíveis, elas devem ser representadas nas vistas, só que por linhas tracejadas. Então, veja aqui, por exemplo, na minha vista superior, está representada aqui, ó. Eu estou representando aqui, ó, o A, estou representando esse outro retângulo, e por uma linha tracejada, estou representando, ó, essa minha aresta oculta.
Mesmo caso aqui, ó, pessoal, na minha vista lateral. Estou representando aqui, ó, essa parte aqui do meu objeto, essa aresta, aqui em cima. Estou representando essa parte B grandona, estou vendo. Mas bem aqui, ó, tem uma parte que eu não estou vendo, mas que se refere a essa vista, e que é importante para a compreensão do objeto. Então, aí eu represento por uma linha tracejada. Como é que fica a representação de superfícies inclinadas? Nós podemos ter aí duas situações. A primeira é quando a superfície ela é perpendicular a um dos planos de projeção e é inclinada em relação aos outros planos de projeção. É o caso dessa figura aqui, ó, certo? Eu tenho uma superfície que está aqui que é inclinada em relação a esse plano e em relação a esse plano, mas é perpendicular em relação a esse. Nesse caso, pessoal, na vista do plano que é perpendicular à superfície, essa superfície será representada por uma linha, certo? Que tem o mesmo comprimento, né? Então ela é representada em verdadeira grandeza. Nos outros dois planos, a superfície inclinada ela vai manter a forma, mas ela sofre um pouco a alteração da sua dimensão em uma das direções da projeção. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa projeção, que é a frontal, essa superfície, ela está sendo representada aqui em sua verdadeira grandeza, ao mesmo comprimento. Quando eu olho aqui, pessoal, para o plano, para a vista superior, por exemplo, certo? Está aqui a vista superior. Esse comprimento aqui, ó, ele não representa exatamente o valor desse comprimento inclinado. É a projeção horizontal, é esse comprimentozinho aqui. Da mesma forma que esse comprimento não vai representar o valor relacionado ao comprimento inclinado, e sim essa projeção vertical. Quando eu tenho uma superfície inclinada em relação aos três planos de projeção, nesse caso ela vai manter uma forma triangular. E nenhuma das vistas vai conseguir representar a verdadeira grandeza dessa superfície inclinada. Certo? Aqui é só vocês imaginarem como se vocês estivessem observando bem de longe, certo? Bem de longe essa figura por esse lado, por exemplo. E aí vocês conseguiriam ver essa parte, né? Que é essa. E essa partezinha aqui triangular corresponderia à visão que se tem dessa parte inclinada, como ela é inclinada em relação aos três planos de projeção, então ela vai ficar com esse formato triangular nos três planos de projeção. Então, no caso que você está vendo bem aqui, ó, essa pontinha será essa daqui que você está enxergando, ó. Superfícies curvas. Como é que fica a representação de superfícies curvas? Vamos tomar como exemplo aí uma circunferência. Vamos observar, pessoal, por exemplo aqui, nesse plano que é paralelo ao objeto, que é a circunferência, a projeção ela vai ter exatamente a mesma forma e a mesma grandeza do meu objeto circular. Nos outros dois planos, a projeção resultante será um segmento de reta. Só imaginar novamente como se você estivesse vendo aqui de cima, né? Que você conseguiria ver de projeção seria um segmento de reta que tem um comprimento igual ao diâmetro da circunferência. Aqui eu representei também a mesma coisa, só que nesse caso a circunferência paralela aos outros dois planos de projeção.
Nós temos também, pessoal, o que nós chamamos de linhas de centro. Essas linhas de centro, elas surgem, né, quando eu estou trabalhando com objetos que aparecem em superfícies curvas, né, circunferências, e elas são usadas para indicar o eixo em corpos de rotação ou assinalar as formas simétricas, furos, cilindros. Elas são representadas por traços finos separados por pontos, então é traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Certo, pessoal? E você vai usar ela para indicar eixos de simetria, centros de circunferência. Nesse caso aqui, eu tenho essa peça ela tem um furo, bem aqui, ó, em formato circular. Então, na minha vista frontal, ó, eu vou ter aqui as linhas de contorno visíveis, né, que são as linhas que a gente usa para representar as projeções visíveis. Eu vou ter as linhas de centro, nesse caso aqui no furo, traço, ponto, uma linha um pouco mais fina para representar o centro do furo. E aqui eu tenho uma representação também, ó, das linhas de contorno invisíveis, que foi o que a gente acabou de ver, né, para representar arestas que estão invisíveis. Outra aqui é a representação de linha de eixo, né? Por exemplo, essa daqui é uma vista superior dessa peça, né? Aqui eu estou vendo de cima. Estou vendo essa parte, né? Só que eu consigo ver como a gente acabou de ver. Superfícies inclinadas. Essa distância aqui, né? Que é a distância horizontal da projeção horizontal. Veja essa parte. Aí eu tenho aqui, pessoal, essa linha tracejada que representa essa extremidade do furo, que eu não consigo enxergar com essa vista, mas ela existe. E aqui a linha de eixo, que representa o centro aqui, o eixo desse furo.